E aí, tudo bom? Eu vou tentar deixar uma linha, uma forma de exposição muito mais clara por quanto que às vezes um raciocínio, um pensamento, e eu vou chamar aqui de um pensamento ontológico, que é um raciocínio, um ramo da filosofia que estuda a essência do ser, a existência do ser, a própria realidade. E aí nós entramos numa coisa fundamental. O que é a realidade? Como é que a realidade está sendo se formada aos nossos olhos? Classificamos isso dentro de um ramo da metafísica, diferente da cosmologia, diferente da psicologia, diferente da teologia. Isso tem a ver com uma filosofia. Obviamente que ela nasce do mesmo produto material do nosso cérebro, então seria nada mais do que um subproduto da neurociência. E aí ela ocupa, ela abrange uma área fundamental, uma área, a área da abstração. Mas presta atenção, a abstração é o que determina o mundo concreto. É o motivo do concreto que nasce do abstrato, é o que vai formar o que é o termo ontológico e metafísico. Aquilo que vai realmente formar o primeiro raciocínio. Lógico que dentro da filosofia nós podemos fazer um raciocínio num braço metafísico, aí da metafísica podemos pensar num raciocínio geral, que é a ontologia. Da metafísica podemos pegar algumas partes especiais, como a cosmologia, a psicologia, a teologia. E dentro da filosofia ainda tem ainda a epistemologia, a lógica, a ética, mas essa palavra ontológica, que lá do grego vem do ontos, o ser, e elogia o estudo do ser, ele vai englobar questões gerais que vão determinar a sua vida, vai determinar as suas crenças, vai determinar a sua forma de agir. E é a prima chamada filosofia prima, filosofia primeira, aquela lá do século XIX, que ela vai confluir a ontologia, transformando numa neoescolástica, uma ciência racional. E aí você pensa, o que eu tenho a ver com isso? Pois é, quando você duvida da existência de Deus, isso tem a ver com essa forma de ontologia. Quando você questiona a sua essência, quando você questiona se você não sabe se você é um homem ou uma mulher, quando você não sabe qual a sua profissão, qual seguir, se você não sabe honrar ou não a família, se você não sabe crer em Deus em toda a sua instância, essa é a lógica do ser. Isso enriquece o ser. Já lá no século XIX, essa ligação ontológica, lá com o conceito com Huxley, que ele vê a ontologia como uma ciência formal. Veja, o materialismo vai adentrando e vai destruindo toda uma forma transcendente. O Heidegger começa com aquela famosa ontologia fundamental. Quer dizer, o que pode ser considerado existente, o que significa o ser, aquelas conversinhas fiadas. Entidades, quais entidades existem e por quê? E aí mais, quais são os motivos, os modos. E aí entramos, veja que isso é um caminho para o monismo, para o dualismo. Lembra que o monismo ontológico, ele entende a realidade composta por vários elementos do universo. E o dualismo ontológico, ele vai defender a realidade em forma de dois planos, a matéria e o corpo, o dualismo. Mas veja, qualquer uma dessas estudo da construção do ser, da ontologia do ser, ele tem que ser pautado na verdade. Por quê? Porque presta atenção, quando você constrói um pensamento que ele é moldado pela sociedade, ela pode ser um pensamento doentio, e isso vai resultar na confluência de várias outras raciocínios que vai fazer uma transformação socio-histórico. Isso aconteceu muito no século XVIII, XIX, onde indivíduos astutos,
astutos, profundamente astutos, com linguagens dúbias, eles começavam a edificando o pensamento social da modernidade. A maioria, talvez, não sabe, infelizmente, não sabe o quanto que o Giovanni de Pico della Miranda, lá de 1493, hoje determina os pensamentos. Porque lá ele põe que os pensamentos, a verdade não é só encontrada num ponto, começa o relativismo, mas em várias outras tradições. O Giovanni de Pico della Miranda hoje se faz presente. Hoje ele determina essa visão ecumenista, determina uma relativização do pensamento. E aí, com essa ontologia, você vai construindo um pensamento social distorcido, relativista, ao ponto de questionar que será que abortar é um assassinato? Será que, e aí esse será que abre brechas para a destruição do indivíduo, porque é um assassinato. Lembra, esses pensamentos vão modificar uma transformação social e histórica, ele muda a sociedade. Então, voltando, esse indivíduo Pico de la Miranda, um ser astuto em pensamento, ele vai edificando o pensamento social da modernidade, lá se gesta e vem crescendo e vem confluindo com várias outras. Então, quando o Karl Marx escreve ali, na verdade, o Karl Marx está só decodificando vários outros, Joaquim de La Fiore, Piccola de la Miranda, autores que são esquecidos, mas que estão hoje gritando na nossa vida. Ele determina um introito de uma nova concepção de mundo, de um novo pensamento social. Se você não tem essa consciência de entender que esses pensamentos sociais hoje é uma preocupação da nossa realidade, é uma preocupação que influencia a destruição das famílias, que ela transforma, ela cria uma elaboração quase que de um ponto de vista gnóstico e com a metodologia lógica. Pensa, a essência ontológica de alguns diálogos de Kant, Hegel, Feuerbach, Marx é uma ontologia materialista dialética que ela vai prejudicando e criando críticas genuínas, não verdadeiras, mas genuínas, do mundo dos homens. Entende o estrago? E não preciso dizer o quanto é maléfico todo o arcabouço do conceito comunista. Todo. Se você lê qualquer coisa, se você for um indivíduo que sincero, que quer um estudo, que quer remeter uma crítica verdadeira às contradições dos movimentos reais, não vai ficar como um sofista. Hoje o que nós temos é sofistas que distorcem, sofistas que mentem, sofistas que destroem reputação simplesmente para vencer um raciocínio, vencer a narrativa. E se você não tem essa preocupação de não compreender que esses sofistas, esses filósofos do raciocínio da falácia, da raciocínio da destruição de reputações, refutações sofisticadas que a maioria não compreende, com silogismo,
E esse silogismo vai entrando na sua mente. E aí vamos mais. Quando acontece de, infelizmente, eu ver algum paciente morrendo, a preocupação desse indivíduo é por que essas vermes parasita dessas ideias conduziram minha vida, me afastaram da família, me afastaram de Deus completamente. Essa palavra do sofista hoje, ela tá borbulhando por todo lado. Essa mentira do sofismo, da sabedoria, do sábio, lá do tempo de Homero. Homero, ele já não, ele não se movimenta no seu túmulo, ele evapora no seu túmulo. E aqueles sofistas, os chamados sete sábios do sexto e o sétimo século, Solon, Tales, todos sofistas, todos programados para mentir de forma sofisticada. E aí, quando você está de frente da morte, quando você não tem mais ninguém, quando eu já presenciei, recomendo, é doído, é sofrido, quando não tem mais nada o que se fazer, você só vê o sofrimento, o indivíduo mostra verdadeiramente quem ele é e o que ele gostaria de ser. Ali nós temos a essência ontológica do ser. E ele, às vezes, até na expressão, ele percebe o quanto que as palavras foram roubadas, destruídas por essa maléfica forma de raciocinar. Não se iluda. Essa visão subjetiva da objetividade, da autoconstrução humana dentro de uma prática humana, que liga um fundamento de uma busca de uma luz para o próprio indivíduo sensível enquanto homem, de uma forma de ser, de existir, e um ser existir que cria um ofício, mas aquele ofício que vai destruindo o indivíduo ao ponto de, na morte, nada mais tem valor. Você vê o olhar perdido, desesperado, de querer, de falar, de mostrar o quanto que ama, o quanto que errou, o quanto que foi conduzido a errar por essas falácias. Tenho certeza que essa própria atividade sensível do homem, e se lá o sujeito Max estivesse, um objeto pérfido, um indivíduo menor do que um verme, ele criou meios e objetos de construção do conhecimento para o sofrimento. Não está se preocupando de forma alguma em crescimento da sociedade. O sujeito, homens ativos, diante do objeto. E qual é o objeto? Nesse caso, a morte. Não há discussão com ela. Há apenas o fim. E o que você fez e o que deixou de fazer. O objeto são atividades sensíveis do sujeito, mas não há mais o que se fazer. Entra apenas a realidade. A subjetividade evapora. A objetividade some. E agora é a verdade perante Deus. Então veja bem, escreva aí, escreva o quanto as palavras, o quanto você foi conduzido por pensamentos, ideias que você nem imaginava que teriam uma ação tão maléfica na sua vida. Procure esses pensamentos, veja o quanto esses pensamentos determinam a sua realidade e compele, luta. Semana passada eu acompanhei um paciente no fim da vida dele, eu tive a honra, e é isso que eu vi. Isso aqui é homenagem a ele. Eu vi isso, alguém que percebeu que foi enganado com os pensamentos da modernidade.
uma ontologia falsa, a busca do ser, um ser vazio. Aquelas concepções francesas do século XVIII, que enfatizava a confiança na razão como instrumento de obter conhecimento, de modificar a realidade, mentiras e mais mentiras, sedutoras, ênfase a dados obtidos de forma mais aleatória possível, por meio de observação e experimentação, mentiras, antidogmáticas, sim, para destruir o indivíduo. Indivíduo que iria se aderir ao transcendente, a Cristo, à elevação maior. O século XVIII ele vai criando esse empreendimento da falsidade. Já no século XVII continua com a mesma certeza desses novos conhecimentos que vão chegando, derivando. E aí esse indivíduo que está ali, que poderia ter aproveitado a família, poderia ter feito as coisas certas, poderia ter ajudado os filhos, os netos, os bisnetos, foi enganado. É assim que você quer ser? Saiba que a dor dele, a vida dele, não foi em vão. O recado está dado e vamos continuar nessa caminhada, sem medo. Não vamos deixar a exclusão de Deus do destino nosso. Não vamos deixar que excluam Deus do destino nosso. As nossas ações, elas têm que trabalhar sobre o véu de Deus, sobre a finalidade divina. O homem passa a ser o dono do seu destino, criador da sua própria sociedade, mas sempre sobre as ordens de Deus. Admita e peça isso. Não entra na máquina newtoniana, mais uma máquina de moer. Não entra nesse iluminismo, esse movimento de ideias que desaguaram na Revolução Francesa. Pensamentos que perceberam ainda resquícios vivos do feudalismo que precisariam ser destruídos. Mas o feudalismo aí era os pensamentos nobres de Deus. Esse paciente meu pediu para avisar a quem tivesse ouvido. Está dado e vou continuar dando os recados. E vamos lutar contra essa cultura do egoísmo, dessa cultura do poder de concentração em poucas mãos, da cultura da escravização das pessoas ao seu próprio ego. Você é escravo do seu próprio ego. Escreva embaixo, criatura. Você é. Porque na hora que o fim chega não tem conversa. Não tem ego. Não tem nada. Vamos juntos. E vamos honrar as pessoas que foram e que deixaram pequenos legados, grandes legados, para que nós não vivamos uma vida cultuando o antropocentrismo. Somos muito mais do que isso. A nossa propriedade não é uma propriedade fugaz. O nosso gosto não é um gosto ao gasto. A nossa escravidão não é subalterna ao ego. Nós somos mais do que isso. Nós somos de Cristo, o Deus encarnado. E se faz um fenômeno e uma mudança drástica na vida. Ouve o que eu estou te falando. Não é só informação minha, não é só de anos de consultório, mas o principal é das pessoas que estão ali
na beira da morte, que passam essa informação. Vamos juntos e escreva, por favor, o que você vê, como você percebe e como que essa ditadura da hipertrofia do ego hoje tem tocado a seus raciocínios, a sua forma natural de ver o mundo, a sua forma de lidar com o social e como ela capturou o pensamento social moderno. Sequestraram. Você está sequestrado. Vamos juntos. E um abraço. Fique com Deus.